Você está confuso sobre as diferenças entre o programa de residência e aprimoramento? Então assiste esse vídeo porque eu acho que ele vai te ajudar, ok? Solta a vinheta! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro do Nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre os programas de residência, aprimoramento, práticas profissionalizantes e por aí vai. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo do Nave, ok? Bom, se você assistiu esse vídeo aqui, você deve ter visto que nós falamos sobre as diferenças entre os programas de pós-graduação, basicamente estrito sensu e lato sensu. E nesse daqui, nós falamos sobre os programas de especialização. Você deve ter pensado e falado assim: eu quero fazer um programa de treinamento intensivo. Deve estar todo confiante para isso. Mas aí gera dúvida. Você vai prestar um programa de residência, aprimoramento, práticas profissionalizantes, práticas hospitalares, treinamento intensivo, Blá, 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 blá. Bom, isso parece um pouco confuso, mas só para contextualizar, tudo começou por volta da década de 70, 80, quando a Unesp de Botucatu e a USP de São Paulo criaram programas de treinamento intensivo muito similares aos programas de residência médica. Oficialmente, eles eram chamados de aprimoramento profissional, mas para todo mundo era programa de residência em medicina veterinária. Bom, depois disso, surgiram vários programas de residência em várias universidades, eles eram bancados pelas próprias instituições, tinham ali entre 4 e 5 mil horas de atividades e basicamente eles eram destinados, essas horas, melhor dizendo, eram destinadas à rotina hospitalar. Então, como eu estou falando aqui, era um programa de residência médico-veterinária. Pois bem, isso ficou mais ou menos durante uns 20, 30 anos. Aí, mais ou menos ali em 2007, 2009, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, resolveram soltar uma portaria para oficializar as residências multiprofissionais, que englobavam várias áreas da saúde que eram correlatas à medicina para ajudar na parte da saúde pública e saúde familiar. A medicina veterinária foi incluída nisso. Bom, aí nesse momento surgiu a oportunidade das universidades enviarem documentações para o Ministério da Educação e da Saúde para conseguirem homologar as residências e também receber bolsa do governo federal. Obviamente que com isso tirou um ônus bastante grande das universidades que bancavam as bolsas, né? Então naquele momento ali, por volta de 2013, 2014, as universidades viram a oportunidade de solicitarem ao MEC, o Ministério da Saúde, a aprovação dos programas de residência em medicina veterinária. Que bom, né, Adriana? Aí ficou tudo regulamentado. Bom, não tem nada a ver com regulamentação, com legalização, nada disso. Os programas antigos, eles eram tão oficiais quanto. Mas é que nesse momento, as universidades viram uma ótima oportunidade de tirar o ônus de pagar a bolsa dos residentes e jogar para a União, né, para o governo federal. Então foi uma boa as universidades tentarem emplacar esses programas de residência. Durante algum tempo era até relativamente fácil das universidades emplacarem esses cursos. Hoje está bem difícil. Bom, mas eu vou pular aqui como que é todo esse processo de conseguir a aprovação do MEC, bolsas do Ministério da Saúde e tudo mais, porque isso não tem a mínima relevância para você. O que você quer saber são as diferenças entre o programa de residência e as outras possibilidades. Então vamos esquecer isso. Quem quiser vai atrás aí. Toda hora muda. A lei brasileira é uma confusão. Então pode ser que eu fale uma coisa aqui e não vai valer daqui a pouco. Então é melhor a gente esquecer isso, ok? Ou pelo menos deixar para lá. Tá bom, Adriano, mas você tá me enrolando. Quais são as diferenças dos programas de residência do MEC para os outros? Vamos lá então, eu vou falar. Bom, a primeira coisa é no processo de seleção. A prova é diferente. Quando a gente fala dos aprimoramentos, e aí no caso aprimoramento, práticas profissionalizantes, práticas hospitalares, a diferença entre eles é apenas o nome. Geralmente o processo de seleção ele é totalmente voltado para a área. Então a prova basicamente vai cair só anestesiologia, no nosso caso aqui. Já para a residência médico-veterinária do MEC, o negócio muda de figura. Cai bastante coisa de saúde pública. Véi, eu não sei nada de saúde pública. Eu ia bombar fácil.
Por que cai saúde pública? Porque nós temos que lembrar que essas vagas são direcionadas para a saúde familiar, para a saúde pública. Então, presume-se que a pessoa que vai trabalhar na residência médico-veterinária, não interessa se ela vai ser anestesista, cirurgiã de pequenos ou de grandes, vai mexer com ornitopatologia, isso não interessa. Ela tem que ter um conhecimento de saúde pública. Então, esse é o primeiro perrengue. Outra diferença muito importante são as atividades desenvolvidas. Quem vai fazer um programa de aprimoramento vai ter 100% das atividades voltado para a prática hospitalar. Então, a pessoa vai entrar, começou o dia, é prática ali, é uma anestesia, centro cirúrgico, clínica e por aí vai, consulta e vamos embora até o final do curso. Agora, quem vai fazer residência do MEC não é assim. Ela não vai desenvolver 100% das atividades hospitalares. Geralmente isso vai ser por volta de 80% a 90%. Os outros 20%, 10% vão estar direcionados a aulas teóricas e uma bagagem gigante de saúde pública. Eu não ia fazer. E também de atendimento à população. E não vale atendimento à população no hospital veterinário atendendo os animais. Geralmente o pessoal vai em loco, nas comunidades carentes e tudo mais, para tentar trabalhar aquela parte da saúde familiar, saúde pública que o médico veterinário tem acesso, ok? Ai, Adriano, mas eu quero mexer com anestesia, eu não quero mexer com saúde pública. Bom, aí é problema seu. Porque quem escolheu fazer a seleção foi você. Então você tem que entender que você vai ter que assistir aula, que você vai ter que atender a população e tudo mais. Então tem que pensar nesse aspecto aí, ok? Ele é importante, obrigatoriamente os programas de residência do MEC têm que oferecer isso pro residente. Ai, Adriano, mas eu sei que tem um monte de residência do MEC e não tem esses negócios aí não, de atendimento e aula. Eu prometi que eu não ia arrumar confusão, mas eu não aguento. Então, meu velho, aí começa o Brazilian Way, começa as coisas erradas. Isso está totalmente errado, isso é totalmente ilegal, isso não pode acontecer. Se a universidade tem bolsas do MEC voltados para aquilo, ela tem que oferecer as aulas, tem que oferecer o treinamento e por aí vai. Senão, tá ilegal. Bom, em relação a isso, praticamente 100% dos alunos que me procuram para pedir conselho ou sugestões de programas de residência, eles estão focados nos programas de residência do MEC. Aí eu pergunto, por quê? Ai, Adriano, porque eles são os melhores. Tenta de novo. Ai, Adriano, porque eles têm os melhores professores. Tenta de novo. Ai, porque tem gente legal. De novo. É porque a bolsa é maior. Ah, tá. Bom, é aí que a minha opinião diverge completamente desse povo. Olha, se a sua primeira motivação é grana, você já começou errado a profissão. Vai ser médico, vai mexer com criptomoeda, tem muita coisa que vai dar mais dinheiro do que veterinária. Bom, eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer. Quem vai decidir é você. Só que se você está num processo de formação, você acabou de se formar, então você tem que entender que isso é mais um degrau e um degrau bem importante para a sua formação profissional. Então, você tem que se pautar nos melhores programas de residência ou aprimoramento, os que vão te dar melhor casuística, mais interessantes, os que têm um corpo clínico importante, bom, professores e tutores que sabem ensinar e que querem te ajudar a evoluir nessa área. Você tem que saber quais são as áreas importantes daquele programa e as falhas também, e por aí vai. Então, quer dizer, isso é mais importante do que você pensar em 2 anos de bolsa. Isso não vai levar você a lugar nenhum. E daqui 10, 15 anos, esses 2 anos não vão fazer diferença para você se você ganhou X ou Y. Isso eu te garanto. Então, quando você se propõe a fazer um programa de residência, aprimoramento ou práticas profissionalizantes, você está se dando esse tempo, né? Na verdade, você está investindo em você mesmo para que você seja um profissional melhor. Então, esse é o principal foco que você tem que ter nesse momento, ok? Por exemplo, se nós pensarmos apenas nas atividades hospitalares, talvez um programa de aprimoramento ele seja muito melhor do que o do MEC. Por quê? Você não vai perder ali 10, 20% do programa tendo aula teórica e trabalhando na saúde pública. Não que a saúde pública não tenha importância, não tem nada a ver, não é isso. Mas se você entrou para desenvolver uma área, por exemplo, no nosso caso de anestesiologia, o que importa para você é ficar 100% nessa área. Então, talvez a pessoa que está fazendo aprimoramento
aprimoramento, ela tenha mais bagagem do que uma pessoa que está fazendo uma residência do MEC. E também isso pode acontecer ao contrário, a pessoa que está fazendo residência do MEC vai ter ali, ainda que tenha um pouco menos de atividades hospitalares, né, que é bastante, 80%, ela vai ter uma condição ali depois de 2 anos de se desenvolver bastante. Então depende de muitos fatores, eu acho que isso tem que ser colocado na balança para você escolher melhor o que você vai procurar, ok? Ai, Adriano, e agora? O que eu vou escolher? Bom, essas e outras dúvidas aí a gente vai tirar ao longo dessa playlist do canal do Nave, ok? Enquanto isso, continue assistindo os vídeos do Nave. Um grande abraço e até breve!